Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula do módulo Sistemas Operacionais e Arquiteturas de Computadores. Na aula de hoje, a gente vai dar sequência ao nosso conteúdo e vamos entrar em uma área bem legal, que é os sistemas numéricos. Vamos trabalhar hoje os sistemas binários, que são os zeros e uns que o computador trabalha no seu dia a dia. Vou compartilhar com vocês aqui minha tela, para que a gente comece esse conteúdo bem legal. Então, o textinho de hoje é esse que eu preparei aqui para vocês. E vamos começar a entender o que é o sistema binário, que é esse sistema que trabalha apenas com o número 0 e com o número 1. Você já deve ter ouvido falar por aí, né, que todos os computadores pensam apenas em números, que é o 0 e o 1. É verdade, isso tudo é verdade, tá? Todas as informações e tudo que o computador faz, nesse exato momento que você está no seu telefone, no seu computador, no tablet, no notebook, tudo isso é processado a partir de zeros e uns, tá? O sistema binário do computador. Então, tudo que se fala para computadores realmente é 0 e 1. Sim e não, presença de energia e ausência de energia. Para começar, então, o que é um sistema numérico, né? Para começar a ideia, né? O que é o conceito disso? O sistema numérico, ele precisa, né, exatamente de um significado numérico que é escrito em binário. E para isso, vamos utilizar um exemplo que eu vou mostrar para vocês agora. O exemplo é o seguinte: o número 24, por extenso, 24, o que ele significa exatamente? Pelo formato de escrita, né? 24 é um número escrito na base decimal, que é a que a gente trabalha normalmente, que é de 0 a 9, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, é a base decimal, digamos assim. E dentro dessa forma de representação, existem 10 símbolos diferentes que combinados formam todos os números possíveis que você conhece normalmente na sua vida. Você pode ter então, né, no caso, do 0 ao 9, como eu tinha falado. Essa é a base decimal e ela é formada com uma interpretação de números em praticamente todas as ocasiões da nossa vida. A gente sempre trabalha com a base decimal, mas para o computador é um pouco diferente. A gente trabalha com a base binária, que ela é composta por zeros e uns. Tá, mas como assim zeros e uns, né? Assim como o decimal, ela é capaz de simbolizar todos os números possíveis e imagináveis, tá? Não é porque a gente só tem zeros e uns que a gente fica limitado a 0 e 1 só. A gente pode falar qualquer número que você quiser em binário, você consegue. Porém, a forma de escrita é diferente. Por exemplo, o 24, a gente consegue escrever, né, como vocês conseguem ver aqui na tela, através do 24 normal, que é o 2 e o 4. Mas em binário é um pouco diferente. Essa representatividade é um pouco diferente. Aqui, para a gente chegar no número 24, né, normalmente, na base decimal, a gente vai fazendo a conversão dela até chegar no 24. Se isso fosse, de fato, na base binária, seria um pouco diferente, porque a gente não teria o 2, o 3, o 4 e assim por diante. A soma, né, a contagem na base binária, ela é uma contagem um pouco diferente. A gente tem um exemplo aqui embaixo na tabelinha que mostra para a gente que, por exemplo, em decimal, o 0 ele é representado pelo 0 em binário normal. O 1 em decimal também é 1 em binário normal. O 2 em decimal ele já é representado pelo número 10 em binário, o 1 e o 0. Número 3, representado pelo 11. Está vendo um padrão surgindo aqui? O número 4, por exemplo, em decimal, ele passa a ser o número 100. Então, o que é a ideia? 0, 1. 1, 0. 1, 1. 1, 0, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 0. 1, 1, 1. A contagem, você sempre vai trabalhar apenas com zeros e uns. Dessa forma, você consegue representar qualquer número. Então, por exemplo, lá no nosso exemplo 24, aqui na nossa tabelinha está falando que o número 24 ele é representado por 11000. Tá? Essa é a representatividade em binário para o número 24, normalmente na base decimal, como a gente trabalha. Isso daqui são os formatos, né? O padrão de escrita do número binário. É como o computador consegue interpretar, como o computador entende as coisas. Então, quando você está digitando lá no seu computador o número 31, na verdade você está passando para o computador o número 11111. Esse é o número binário representativo, né, ao número 31 em hexadecimal, em decimal, na verdade. Essa representatividade, essa forma de conversão, para nós, seres humanos, não faz muito sentido, né? Para que isso? Está ficando muito mais difícil de se trabalhar. Mas para o computador, é uma forma mais simples de se trabalhar. Lembra que eu tinha falado para você que tudo para o computador se resume em 1 e 0, em sim ou não, em presença e ausência de energia? Imagina que é o seguinte,
Como que você iria falar para o computador o número 23? Ele não teria como ele saber qual que número representa o número 23. Em binário, né, o computador consegue saber que o número 23 é onde tem energia, ausência de energia, 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 energia. Isso para ele consegue converter em um número 23. Viu que legal? Viu como que começa a fazer sentido o sistema binário? Isso daqui também poderia ser em sims ou nãos. Então, o 1 é representado como sim, positivo, e o 0 é representado como não, o negativo. Então, imagine o seguinte, se eu quero passar o número 10 para o computador, eu vou passar para ele sim, não, e assim, dessa forma, eu consigo passar o número 10 para o computador, ele vai entender o que eu quero passar para ele. Não se engane, tá? Até para as letras, para caracteres especiais, para cada um desses caracteres que a gente tem no computador, você tem uma representatividade de um número binário. E assim você consegue representar qualquer coisa. Um texto, um áudio, uma música, um vídeo. Você consegue construir, de fato, aquele arquivo, né, em sistema binário. Isso aqui que vocês estão vendo na tela, esse código 101011, esse código é tudo que existe no computador. As outras partes, né, as escritas normais que a gente vê, essas telas que vocês veem, o som que você está ouvindo, isso é uma conversão do binário para o que a gente entende, né, para a nossa linguagem normal. E como que isso tudo aconteceu, né? Como que as coisas eram guardadas antes? Como que funcionava tudo? A gente já viu sobre o ENIAC, já vimos um pouco sobre a história da informática, mas é importante a gente reforçar nessa aula. Aqui a gente tem uma foto do ENIAC, que a gente já falou um pouco sobre ele, e aqui nessa imagem a gente começa a ver o quanto era difícil, né, trabalhar antigamente na computação. Ó, já vimos como números são transformados pela base decimal. Aqui nós, humanos, né, utilizamos como quase tudo que a gente faz na vida. Mais para a base binária, como computadores os veem. Agora resta explicar por que computadores foram criados para funcionar desta forma e como isso acontece. O mais importante de tudo é lembrar que computadores nem sempre foram da forma que a gente tem hoje, né? Isso é meio óbvio e claro. Acontece que hoje, em meio aos smartphones, notebooks, desktops, é difícil pensar que nos anos 1940, computadores não eram uma caixa pequena, né, conectada a um monitor, mouse e teclado, entre outros. Eles estavam mais para uma caixa gigantesca, que a gente já falou sobre isso, que cabia numa sala completa, cheia de cabos, capacitores, resistores, aquele tanto de componente interligado para que fizesse sentido, né, que ele conseguisse funcionar. E como essa máquina gigante que apresentamente faz pouco sentido, né, que era o ENIAC, faz qualquer coisa? Como que ele fazia cálculo? Como que ele guardava os dados e tudo mais? A resposta é bem simples, né? Aqui até brinca no texto, fala que infelizmente os adolescentes dos anos 1940, eles não podiam fazer cálculos simples, né? O que era a ideia? Para o computador, as instruções sempre se baseavam em sim e não, como eu disse para vocês, ou zeros e uns, desligados e ligados, presença e ausência. Programar uma belezinha dessa não era simplesmente escrever uma linha de código, compilar e torcer para dar certo. Você não tinha essa de armazenar as informações. Você tinha que ir lá e programar de fato, e a programação da época era em linguagem binária. Então você não podia ir lá e colocar um código normal de texto. O código que o computador entendia era o código como esse, que eu vou escrever aqui para vocês agora. Tudo no computador se baseava nisso, em zeros e uns. Essa é a linguagem que o computador se entende. Por isso que muitas imagens ligadas à tecnologia e informática têm sempre o 0 e 1. Isso daqui, para o computador, faz algum sentido. Para a gente é um bocado de zeros e uns sem sentido nenhum. Mas para o computador, isso daqui representa alguma coisa. E isso era o que fazia antigamente. Os programadores da época tinham que entender desta linguagem para criar os programas, todos os sistemas que se tem. Tá? Então, por isso que era tão complicado. E para ficar mais fácil para vocês entenderem também, a gente tem que começar a entender as unidades de medidas, né, do computador. Por exemplo, o bit é a unidade mais baixa, mais pequena que se tem na informática. Um bit, né, uma unidade de bit, ela equivale a uma unidade binária, ou seja, um espaço para guardar um 0 ou 1. Então, se eu tenho um arquivo com 2 bits, eu tenho duas informações, podem ser 2 zeros, ou 2 uns, ou 1 0 e 1. Essa informação junta, né, ela ocupa um espaço de armazenamento. Então, cada bit equivale a um caractere.
Um byte, ele equivale a 8 bits. Quando a gente tem um conjunto com 8 bits juntos, a gente tem um byte. Um kilobyte equivale a 1024 bytes. Aí, mas por que 1024, né? Por que não 1000 ou 1100, sei lá, outra contagem qualquer? Nas próximas aulas a gente vai falar sobre unidades de medida. E eu vou explicar para vocês o porquê as unidades de medidas do computador não são exatas. Por isso que vocês têm às vezes um pendrive que é de 4 GB, mas quando você abre ele tem 3.8, alguma coisinha do tipo. Eu vou explicar para vocês. É justamente por essa base binária ser diferente da nossa base decimal. Então ela nunca vai ser exatamente igual não, tá? Então, 1 kilobyte equivale a 1024 bytes, que são 8 unidades de bits, certo? E 1 gigabyte, ou seja, 1 giga, né? Ele equivale a 1 bilhão de bytes, que são conjuntos de 8 bits. Entendeu a ideia? Essa é uma conversão direta e bem simples, só para vocês entenderem. Mas quando eu tenho 1 gigabyte de arquivos, na verdade eu tenho 1 bilhão de bytes, tá? De bytes, que tem dentro de cada byte 8 bits, ou seja, tem 8 zeros ou 8 uns dentro desse espaço de armazenamento. Mas a grosso modo, no seu pendrive, no seu HD, só tem zeros e uns escritos lá, mais nada. Essa que é a grande realidade. Ó, em termos de comparação dos anos de 1941, 1 GB de RAM, que é bem pouco hoje em dia, né, para um desktop ou notebook, equivaliam a 8 bilhões de lâmpadas ligadas ou desligadas, que juntas guardavam as instruções do seu computador e as repassavam para o processador ao mesmo tempo. O moral disso tudo? Agradeça a geração e geradores, né, de engenheiros, os programadores, por tudo o que temos hoje. Se não fosse eles, estaríamos agora andando de um lado para o outro para ligar e desligar cada cabo e lâmpada para poder fazer o computador funcionar. Olha que louco, né, gente? Então, a ideia de hoje, a aula de hoje era essa, o contexto bem legal. Eu também separei uma dica de leitura para vocês, deixa eu pegar ela aqui, que fala a respeito do sistema binário, bem simples, tá bem bacana de entender. Deixa eu abrir aqui uma guia. Aqui. E aqui fala um pouco mais também sobre como funciona essa ideia de ausência e presença de energia. Temos uma tabelinha aqui de conversão, mas eu vou ensinar para vocês também como que faz essa conversão direta para que vocês consigam trabalhar aí mais fácil. Também tem umas tarefinhas aqui, caso vocês queiram fazer, podem ficar à vontade, tá bom? Uma leitura bem rápida também, vou deixar aqui na descrição do vídeo para que vocês consigam também estudar, né, e ler a parte depois, tá? O sistema binário é bem bacana, é um método muito massa, muito grande, a gente vai ter algumas aulas sobre isso. Então podem ficar tranquilos, hoje era mais só para apresentar para vocês o que é o sistema binário, como que o computador trabalha e como que isso interfere de fato no dia a dia do computador, da informática, tá bom, pessoal? A gente se encontra então no próximo vídeo, na próxima aula do nosso curso, né, dessas aulas rápidas e dicas, e qualquer coisa vocês podem comentar no vídeo aqui embaixo, podem curtir, podem compartilhar esse conteúdo que vai ajudar bastante o nosso trabalho, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima aula, tchau, tchau!